Olá, amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus, tudo bem com vocês? Aqui é a Marielle e hoje nós estamos unidos para mais um ensino da nossa série de ensinos do roteiro de formação do ministério e hoje nós vamos falar como orar por cura física. O que nós precisamos entender? Como diz São João na sua primeira carta, Deus é amor e Ele quer o bem do homem. Deus não é o nosso inimigo, Ele é o que mais se esforça para nos salvar. Tem um escritor chamado Lourenço Scopoli que ele escreve de uma forma assim tão perfeita, dizendo que Deus é o pastor rouco atrás do homem. Então, Deus está se consumindo para salvar o homem. Tudo que Deus pode fazer para nos salvar, para o nosso bem, Ele está fazendo. E Deus tem também um plano de amor para cada um de nós. Ele fez e faz tudo o que for necessário para curar o seu povo. Tanto que não poupou seu próprio Filho por amor, enviando para salvar a todos. E Jesus é esse Salvador, Jesus é a salvação que o Pai mandou, que tem a missão de salvar e curar o seu povo de todo o mal, seja ele físico, emocional e espiritual. O ministério de Jesus, ele é acompanhado de sinais, Todos os que buscaram não saíram de mãos vazias. Muitos se converteram, outros foram libertos de espíritos maus, e muitos foram curados fisicamente. E hoje, como o tema do ensino é como orar por cura física, nós vamos ver algumas curas físicas que Jesus realizou, como a do cego Bartimeu, o leproso lá em Mateus 8, o paralítico em Marcos 2, a hemorroísa em Lucas 8. Essa missão de Jesus de curar o corpo também do homem, ela continua através dos seus discípulos e apóstolos, ou seja, ela continua através dos seus servos, e nós somos esses servos de Cristo. Então, além de receber a oração, a pessoa com alguma enfermidade, ela precisa ser orientada a buscar o tratamento médico. Então, nós não podemos, mesmo que a cura seja proclamada, pedir que a pessoa pare de tomar medicamento, pare de usar o óculos, pare de fazer o acompanhamento médico. Não, quem pode tirar remédio e medicamento é o médico, certo? Então, por quê? Porque os médicos também são instrumentos de Deus. Às vezes a pessoa ela vai no atendimento, pede uma cura física e nada acontece. Mas na outra semana ela vai no médico e o médico consegue fazer um diagnóstico preciso e a cura vem através desse diagnóstico preciso. Então, seja por meio de um milagre extraordinário ou seja pela mão do médico, a obra de Deus é feita. Então, não se pode deixar de mencionar a importância do sacramento, sobretudo o quanto eles têm um poder de cura, como é o sacramento da confissão, da unção dos enfermos, a própria Eucaristia, que são sacramentos de cura, curam a alma do homem, curam o interior do homem, porque tem muitos maus que nós carregamos às vezes, que são por falta de uma boa confissão, e já vimos isso na cura do homem total, na cura do espírito. Então nós precisamos buscar e encaminhar essas pessoas para os sacramentos também. Segundo o número 12 da Carta Apostólica Salvifici Doloris, o sofrimento do homem ele é um instrumento de conversão e santificação do homem, pois este, com seu sofrimento, pode tornar-se também participante do sofrimento redentor de Cristo. Então é importante a gente aconselhar as pessoas que buscam um atendimento, a importância delas unirem as suas dores, os seus sofrimentos aos sofrimentos de Cristo, O ministro de oração por cura e libertação precisa ter muito discernimento e cuidado no atendimento, em especial com os que sofrem males físicos, muitas vezes até incuráveis. Em hipótese alguma deve prometer a cura à pessoa, por mais que tenha compaixão. O importante, isso a gente já mencionou no capítulo 7, é ouvir a pessoa, rezar por ela, pedir que Jesus a cure, que restaure a confiança e que Jesus não abandone. Às vezes a gente fica com tanta dó da pessoa que a gente proclama uma cura, mas é humano, Se Jesus colocar no coração e confirmar, nós temos que proclamar. Mas claro que caso contrário, nós não podemos proclamar só porque a gente tem dó, porque às vezes a gente fica com tanta compaixão da pessoa e quer que ela seja curada, mas Deus tem os desígnios dele, E o sofrimento unido a Jesus, ele é muito mais santificante do que uma cura física, certo? Então, como que a gente faz um diagnóstico para saber como orar por cura física?
Então, quando uma pessoa ela vai pedir oração por um problema físico, o que a gente tem que fazer? Primeiro você ouve a pessoa, né, com atenção, com amor. No entanto, algumas coisas podem ajudar. Às vezes, só a pessoa falar do problema dela, Jesus já pode curar ela ali, né? A gente tem que fazer o quê depois que a pessoa conta o problema dela? Perguntar se ela já foi no médico, se ela não foi, orientar ela a ir a procurar um especialista, se tratar, tomar medicamento. Perguntar quando a doença começou, se ela lembra de algum acontecimento na época. E isso é muito importante, porque às vezes a raiz daquele mal físico está num perdão que ela não deu, está num abuso que ela viveu, está numa palavra de maldição que ela recebeu. Então, a gente tem que tentar entender a raiz daquela doença. Às vezes é um malefício, uma maldição. E daí nós temos que rezar, no caso, né, uma oração de libertação, pedindo a quebra de todo o malefício. Perguntar se há na família um histórico de problemas, se há, por exemplo, 3, 4 gerações que sofrem de diabetes, 3, 4 gerações que morrem pelo câncer. Talvez fazer uma quebra de oração na árvore genealógica, né? Pedir a cura e a libertação da árvore genealógica. Como eu já disse, pode ser que essa doença esteja relacionada a um problema emocional, a pessoa ela não dá um perdão, a pessoa ela tem uma mágoa muito grande e o corpo começa a sofrer em decorrência dessa mágoa, então tem que ajudar a pessoa a fazer o exercício de perdão. É importante também ver se a pessoa buscou falsas religiões, buscou seitas, buscou terreiro, buscou amarrações, né? E orar, né, também pedindo a libertação dessas pessoas, se fez algum tipo de cirurgia espiritual, algum pacto. Ou procurou alguma fé contrária à fé cristã, católica. Também identificar se talvez aquela enfermidade é fruto de anos de vício. Por exemplo, a pessoa está lá com problema de úlcera, mas a pessoa tomou bebida alcoólica por 30, 40 anos, né? Então, também pedir perdão a Deus, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Como eu já disse e reitero a importância disso, não jamais dizer para a pessoa parar o tratamento médico, parar de tomar a medicação. É só o médico que vai cessar o tratamento, ok? Essas perguntas que eu fui elencando, elas são muito importantes, porque às vezes a pessoa que vem até nós já está há anos tratando e não consegue achar a raiz do mal. Faz exame, está tudo bem os exames. Então, muitas das vezes, a pessoa ela tem uma raiz no fundo emocional, no fundo espiritual dela, certo? Aí nós vamos rezar. Depois de fazer esse diagnóstico, nós vamos rezar, orando em nome de Jesus, no poder do seu sangue, na autoridade do seu nome, pedindo mesmo que Jesus lave, cure a dor com sangue precioso, pelas suas santas chagas, pedir para Ele tocar na dor, curar a causa daquela dor. Assim como saía dele uma força que curava a todos, pedir que essa força, essa virtude toque e liberte essa pessoa. Então, a gente faz o diagnóstico, reza pelas situações que bloqueiam uma cura, e daí a gente reza pela cura física. Se a pessoa contou, por exemplo, ela está com uma dor na cabeça, você pode pedir para ela pôr a mão na cabeça dela, né? Claro, gente, às vezes a pessoa está com um problema numa parte íntima, você não vai pedir para a pessoa pôr a mão. Jesus conhece. Isso também quando a gente reza em assembleia. Você pode dar um crucifixo para ela segurar, pedir que ela vá também rezando, colocando a dor dela diante da cruz do Senhor. Fazer uma oração de entrega a Jesus, pedindo o poder dele, pedindo o sangue precioso dele, pedindo a força da graça dele. E levar a pessoa também a rezar, dizendo: Jesus, eu te entrego a minha dor, minha enfermidade, eu me submeto ao teu senhorio. Você pode ir dando trechos de oração para que aquela pessoa repita, para que ela também fique ativa no processo de oração, certo? Colocar ela para orar junto, né? Isso é muito importante. E levar a pessoa a louvar a Deus também, porque Jesus cura através do louvor também. Isso é uma oração de confiança na bondade de Deus. Levar também a pessoa a agradecer, né, e clamar sobre ela o poder do batismo no Espírito Santo. Ok, irmãos? Esse foi um ensino sobre como orar por cura física. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode escrever para nós. Um grande abraço, Deus abençoe.